Eu tava passeando pelo seu Instagram esses dias. Sim, eu e conheci. vi uma foto sua de rostinho colado com ele. Eu queria que você falasse do porquê dessa foto de rostinho colado com o Renato Paiva, que na edição do corte eu vou botar no ar. Pode. Porque tudo que você fala vira corte. Você uma máquina de corte, adorei conhecer esse seu talento. E eu quero que você fale também sobre questões culturais. Lembra que foi uma coisa que a gente não conseguiu falar no Podcena? Eu, em 2018, comecei a fazer o livro, voltando rapidamente. E Darino não quis fazer. E durante a... pois é, a gente poderia ter feito juntos, Darino. E durante... Você me chamou? Não sabia dessa... Eu chamei. Deixa o cara falar, velho. Eu sou defensor dele. Em 2018, eu comecei a fazer a apuração do livro para lançar em 2019, no 30º aniversário. Mas aconteceu que eu fui selecionado para fazer um mestrado fora do Brasil e foi em Portugal. Fiquei 2019 e 2020. Quando retornei em 2021, recebi um convite para ser diretor de cultura do Gabinete Português de Leitura lá na Piedade. Fiquei 2020, hoje sou vice-presidente do gabinete. E no início desse ano, o cônsul de Portugal... Você é Bahia, você não devia ser o vice-presidente, você devia ser o presidente. Não, mas eu sou diretor, então. Então, vice. Então, eu assumi, como diretor do gabinete, eu recebi um convite do... Eu já tinha feito contato com o Nelson para levar Paiva, isso em janeiro ou fevereiro, até o gabinete, porque é a primeira vez na história que o Bahia tem um técnico português. Eu queria marcar isso e tal, tanto para o conteúdo para o gabinete, como o próprio Bahia também. Nelson gostou da ideia, mas a coisa não rolou por conta dos treinos e tal. Nelson Barros Neto é o coordenador de comunicação do Bahia. Quando houve uma visita de um ministro português, uma visita institucional, oficial, o cônsul de Portugal chamou o Renato Paiva para estar presente, tanto o Renato como a equipe. Se não me engano, são mais três assessores portugueses, 3 auxiliares portugueses e um espanhol. Né? São 3. E todos foram, no caso de um receptivo ali no Horto Florestal. No canal da Arino Senna você não vem. Eu vou fazer igual o Barão. Medroso! E aí conheci um cara extremamente simpático, muito fino, e ficamos conversando sobre futebol europeu. Não conversei pouco sobre o Bahia. Eu lembro que você me perguntou na Você é pipoqueiro, né? Não, você teve coragem de fazer a corneta ao vivo. Isso era fevereiro. Isso era janeiro. As entrevistas eles estavam embebecendo todo mundo. Era janeiro, fevereiro. Era o encantador de serpente. Eu lembro. Vocês podem ver exatamente que data foi, mas eu lembro que ele anunciava, talvez seja um pouco depois, ele anunciava que ia botar um time reserva contra o Itabuna. Que esse jogo, o Júnior, né? O jogo interferia na possível classificação do Vitória. Aí as pessoas falavam que o Bahia botou o time reserva para prejudicar o Vitória. Sim. Mas eu não lembro. Da primeira fase, isso. E naquele dia, acho que 3 ou 4 jogos antes, ele já havia me dito isso. E a gente ficou falando do Benfica, depois da participação dele aqui, tanto no México como no Equador, né? Não foi outro Equador. No Equador e tal. Independente del Valle. Então foi uma conversa muito amena, muito legal. E a gente, em alguns outros momentos, eu passei uma mensagem para ele, mas depois, com o desenrolar e a pressão e tal, nunca mais a gente se falou. Mas ele sempre foi muito cortês e tal. E foi muito tranquilo. É por isso que há aquela foto ali. E da minha presença em Portugal... Ele tem o telefone de Renato Paiva. Tenho. Você tem o telefone de Renato Paiva? Tenho, mas eu não falo mais. Eu não fico pressionando. Meu irmão. Mas o que vai... Domingo, se você vai me dar esse telefone, se domingo o bicho pegar, ele vai ver. Que zorra é essa aí, velho? Eu achei que aqui só vendia peixe, mas aqui vende tubarão, Daqui a pouco a gente fala sobre isso, ele vai... pra Lima, Sergipano, que é pititinga. Ele vai perder o fio da... Você não vem mais não, velho. Campeão brasileiro. Você não vem mais não. Mas é muito amor, viu? Porra, velho. Bicampeão brasileiro. Irmão, deixa ele acabar a história, senão ele vai se perder. Ele se perde, vai, cabe. Então, não prejudica meu corte. Para concluir, foi essa a relação criada. Eu não fico ligando, passando mensagem, pô, o Bahia ganhou, o Bahia perdeu, que merda. Não, nem quando ganha também. Deixa o cara trabalhar lá e ver o que as coisas vão acontecer. Eu acho que essa é aí a questão de Portugal. Portugal você tem 3 clubes. O Benfica, o Porto, que foi a cidade que eu morei, e o Sporting. E você tem mais 2 outros clubes que foram campeões portugueses na história, que são o Boa Vista, time que jogou o William Andem. William Andem, cabeça pequena. Cabeça pequena. Que é o outro clube do Porto, e o Belenense. Então é um campeonato, um país muito pequeno, é um campeonato que praticamente se resume a isso. Eu não sei que tipo de informação Renato
recebeu quando chegou aqui, que o Bahia poderia ser um time menor ou que o Campeonato Brasileiro se assemelhasse a essas questões de Portugal, ou seja, só o Corinthians, só o Flamengo, o Palmeiras, que isso se limitasse assim. Não, a gente pode. A impressão é essa. No discurso dele que você fala. Eu não sei de que forma. E talvez é aquilo, a gente está conhecendo o cara e o cara está conhecendo a gente. Mas depende muito de quem apresentou ele o clube, o que é que vai ser aqui. Suspeito. Pois é. Então é essa as observações, principalmente do ponto de vista mas clube, de você chegar. O goleiro melhorou muito, o goleiro falhou muito no início, está bem melhor agora. Agora, quando você falou de diferenças culturais, eu achei que você ia falar em termos da forma dele se comunicar. Você tem alguma análise sobre isso? Também. Porque assim, o português tem um jeito rude, né? Isso não tá caindo muito bem aqui. Não, né? O português de Lisboa, inclusive, que ele não nasceu em Lisboa, é da região, mas ele foi, né, ele sempre trabalhou ali no Benfica. É diferente do norte de Portugal, onde eu morei, que é o povo, eu diria, que é mais hospitaleiro até. Mas eles, em Lisboa, são assim. São muito diretos, são muito rudes, como você disse, são muito... Transparentes. Então... Agressivo. Um pouquinho. Para nossa cultura, sim. Para nossa cultura, tem uma agressividade. Mas... Então, é um traço cultural importante. É um traço cultural importante. E acho que também... Talvez seja... Pega um negócio, irmão. Eu pensei que Flávio Lá ia passar ele. aqui. Lá ele. Pode falar rapidinho. Eu pensei também... do traço português ao traço do levar as coisas muito a ferro e fogo, sabe? Da cabeça duríssima ele, sabe? De ser um cara de dificuldade de mudar suas convicções em relação a determinadas coisas. E me parece que Paiva é um pouco assim, não é exclusividade dele. Eu conheci outros portugueses, eu tenho família portuguesa, de serem pessoas que se acostumam com um certo modo de vida, e para você tirar eles desse modo que eles são acostumados é muito difícil, né? Então, assim, os portugueses têm isso, né? Do passar a vida toda fazendo a mesma coisa, e se você tentar sugerir algo novo, por exemplo, só um exemplo bem simples, o cara que todo dia ele toma ali o café dele com pão. Se você chegar ali no café e falar, olha, a gente tem um pão novo aqui para você, ele não muda. Se ele gosta daquele café com pão, ele vai comer o café com pão a vida toda. Uhum. Entendeu? Então o português tem essa coisa do manter as suas... Tem mais um ponto, Ivan, que também é uma questão da linguagem mesmo, né? Linguística. A maneira como... Boa tarde, Luiz Teres. Você é Boa muito bem-vindo. tarde, Bahia muito Meio Dia. obrigado. Rapaz, eu achei que Sextou no boteco com João Marcelo e Flávio Novaes. Pronto. Bicampeão brasileiro de 88, que é muito maior que seus ídolos. Se fosse Lima no time, tinha dado 4 no Beira-Rio. Lima podia jogar de lateral direito, no lugar de Tarantino. Foi mal, Tarantino. Mas voltando ao que eu estava falando, eu não queria conversar desse jeito com o João. Né? Mas acho que ele também não pegou mal assim, não. Mas na resenha, vamos fazer um 2-1 para João nesse momento. Tem uma questão da língua portuguesa de Portugal, como é falado em Portugal, e aí Flávio e você também pode falar melhor, mas assim, há uma interpretação literal muito na hora de se conversar, na hora de se falar. Literal das palavras, literal das expressões. E essa maneira literal também é expressada no falar, né? Então, assim, é uma maneira dura, algumas vezes, de se interpretar uma fala. Então, assim, quando alguém te pede alguma coisa em Portugal, se sua resposta puder ser sim ou não, você vai dar a resposta sim ou não, e você não pode ser, em algumas pessoas, não vão dar prosseguimento àquela conversa. Então, assim, você pode levantar para me sentar, aí a pessoa diz sim, e você fica lá sentado, parado no lugar, e não se levanta. Tem piada sobre isso. Não, mas não é uma piada, isso é uma realidade. Cultural, é uma questão cultural, literal. literal. Acontece no cotidiano. Assim, ele espera que haja um prosseguimento daquela conversa para finalmente ele poder se levantar. Aí tem cerveja Heineken, aí a pessoa fala tem. Ela não vai já lá buscar, né? Não, exatamente. Não, mas assim, não é que ela não queira, ou que ela está de má vontade, ela espera uma continuidade daquela conversa. É um traço cultural da língua, né? Da maneira como a língua é falada lá. Então, acho que também isso, em alguns momentos, se passa nas entrevistas coletivas, nas conversas, etc. E
eu acredito que aconteça muito no lidar do dia a dia. Eu convivi com alguns portugueses que eu tive, em alguns, assim, essa maneira mais rude, ou essas interpretações literais, eu tive que aprender a conviver e sabe, e mexer um pouco com a minha cabeça, vai absorver. Acho que é bem... Eu queria registrar também que o português, ele tem muita boa vontade com o brasileiro. Muita boa vontade. Recepciona-se de uma forma muito especial. Porém, se você vai para a casa de outra pessoa e quer sacanear na casa de alguém, por isso é que existem problemas, eu acho que existem exageros, porque há uma diferença cultural grande, Darino. E você, ao ir a Portugal, você, por ter o mesmo idioma, acha que tudo é igual. E não é. Então, talvez isso possa estar acontecendo de um ponto de vista reverso também, entendeu? Eu não invalido que essas questões culturais que vocês estão trazendo com riqueza de aprofundamento, isso é maravilhoso do canal Darino Senna. Por isso que o canal Darino Senna não é feito só por Darino Senna, porque eu não dou conta de abarcar tudo isso, que é essa versatilidade que esses caras trazem. É sério, pô, é sério mesmo. Por isso que eu tô aqui para aprender também. Então, assim, eu acho que a sua leitura é precisa de Luiz também, e isso ajuda o torcedor lá do outro lado a refletir. Agora é o seguinte, não vamos isentar Paiva da responsabilidade desta comunicação truncada. Não, de maneira alguma. Questões do português, de Portugal ser mais literal e do jeito mais rude do português à parte, ele tem culpa no cartório. Porque ele foi um cara muitas vezes intolerante, ele foi um cara muitas vezes arrogante, foi ele um cara que... Não tem a ver com Baraúna, não, pô. Tem a ver com ele mesmo, antes da questão de Baraúna. Porque senão fica parecendo que só Baraúna é que criou essa celeuma de Paiva não ser bem aceito pela torcida. E não é assim. Eu acho, sim, que tem a responsabilidade do treinador, sim. Ele muitas vezes foi arrogante, ele muitas vezes foi até, vamos dizer assim, até muitas vezes ele foi elitista, no sentido de, não, o torcedor é racional, e transpareceu muito aquela coisa assim, não sou português, sou dono do conhecimento, nós somos a melhor escola de treinadores do mundo, vim aqui para refundar o futebol da Bahia, né? E você não tem direito de falar nada, fica quietinho aí, porque é um tempo que eu preciso de maturação para o meu negócio, e eu não quero ser amolado, porque eu sou o cara. Entendeu? Então, assim, ele tem que ser responsabilizado também. Ele fez muita M nessa comunicação truncada que ele tem ainda com o torcedor do Bahia. Exageros à parte, e não tô querendo passar pano pra Baraúna, que se cedeu e errou. Ponto. Quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!